bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, menino sou é homem, menino sou é homem. Como sou? De lobisomem, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino sou é homem, menino sou é homem, como sou? E aí, meus povos, ai que amor! Gaia, Pedro, Ivo, Débora, Roda. Gente, hoje eu vou ter um convidado assim, ó, muito, muito especial. Boa, já tá aqui, deixa eu ver, ele já tá aqui. Que maravilhoso. Deixa eu só tirar aqui o som, né? Porque senão vai fazer blá, 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 blá. Peraí. Aqui. Osvaldo! Yeah! Querido, que prazer imenso tê-lo aqui na minha... Maravilhoso. Tudo bem contigo, Osvaldo? Tudo bem, Neuza. É um prazer estar aqui com você e a gente conversar sobre coisas que importam às pessoas que precisam de atenção especial para suas vidas afetivas e sexuais. Com certeza. Bom, gente, para quem não conhece, este é o nosso querido professor, doutor Osvaldo Rodrigues Júnior. Ele, para mim, é um dos maiores e melhores sexólogos do Brasil. Ele tem estudos e livros publicados não só aqui no Brasil, como em outras línguas, com N artigos, né? Ele faz palestra no mundo inteiro. Ele já está nessa área há muito, muito tempo. Não que ele seja velho, ele é novinho, é praticamente um guri. Mas conhece muito, muito, muito. Então, olha, Osvaldo, é um prazer, é uma grande honra mesmo, de verdade, tu poder estar participando aqui da live. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos conversar aquilo que é importante para a vida das pessoas. Eu acho que nós temos que falar muito dessas coisas. Então, né, Osvaldo, que coisa, né? Como é que a gente pode entender os homens, hein? Complicado isso. Uau! Eu acho que é complicado porque você sabe que os homens perguntam a mesma coisa sobre as mulheres. Porque isso significa que nós vivemos num mundo onde homens e mulheres aprendem coisas diferentes e se exigem coisas que não estava combinado. Uhum. Veja, há algum tempo atrás estava numa discussão sobre questões de masculinidade e ser homem. Uhum. Aí me lembrava de uma discussão vinda de Simone de Beauvoir, que de alguma forma vinha a afirmar que a mulher nunca vai conseguir ser mulher na perspectiva do que se espera de uma mulher ser mulher na nossa cultura. Mas caramba, os homens também não vão conseguir, porque por mais que um homem tente fazer, se esforce para ser aquele homem que é exigido dele, alguém ainda vai dizer assim, mas isso não é bem assim, mesmo porque existe uma outra questão, bom, as mulheres sabem disso, mas essa questão também é aplicada aos homens. Os homens querem impor poder às mulheres, mas os homens querem impor poder aos outros homens. E muitas vezes significa um homem querer fazer, ou fazer aquele outro homem se sentir menos homem, significando você tem que se sentir mulher, aí eu estou por cima. E veja que essa mesma frase, o estou por cima, é uma frase bem europeia. E bem europeia no sentido sexual. Sim. É só lembrar que a posição do missionário era uma posição europeia e que ganhou esse nome exatamente porque no Pacífico, com as descobertas, principalmente os ingleses, as ilhas do Pacífico, quando os missionários religiosos, mas são anglicanos, que inclusive podiam fazer sexo e casar, chegavam lá e faziam sexo com as nativas da ilha, só que eles exigiam que o homem ficasse por cima. E eles olhavam, que coisa estranha. Nossa, essa é a posição do missionário, porque a gente não faz assim. Quer dizer, existe uma coisa histórica que diz que nós homens temos que ser superiores, nos forçarmos sobre os outros. Então, veja, por que é difícil entender um homem? Porque um homem quer ganhar sempre. Ele não está no mundo para
debater, discutir, negociar para se envolver. Ele está num mundo onde ele tem que ganhar, ele desconfia que ele nunca vai ganhar, ele está sempre em sofrimento de, não, eu tenho que ganhar, e ele já nasce numa circunstância privilegiada onde ele pode se impor, que o mundo diz, pode ser assim mesmo. Então nós vemos os homens no Brasil, políticos de qualquer ideologia demonstram isso e conseguem falar de maneira crua e grosseira, e políticas mulheres não fazem isso. As políticas mulheres aprendem que não precisam falar um palavrão para conversar com as pessoas. Elas podem brigar também nas suas vidas particulares e xingar também, isso é outra coisa. Mas eu estava aqui ponderando, as políticas mulheres conseguem falar de uma maneira mais argumentada, peraí, vamos compreender. E os homens, não, eu tenho que ganhar a discussão, quem berrar mais, ganha. É verdade. Então, não é... Então, uma mulher quer entender? Então, vamos pensar primeiro, o que o homem aprendeu? Porque nós aprendemos. E sendo mal, eu aprendi com a minha mãe. E com meu pai. Mas a minha mãe tinha uma ascensão sobre mim nos primeiros momentos de vida, meses ou anos, que assim devia fazer alguma diferença. E eu sei que também ela precisava representar essa mesma ideologia que faz homens e mulheres, ou seja, ela também tinha que se esforçar para que eu fosse minimamente igual ao meu pai, porque senão não estava certo. E aí fico pensando, caramba, então cada um de nós individualmente tem que aprender a ser diferente? Deus, isso é difícil. Então eu tenho que dizer assim, caramba, como é que as mulheres podem entender os homens? Então, primeiro entendendo que não é que a gente escolheu assim, mas também nós estamos numa posição confortável, então não vem tentar me convencer de que eu tenho que mudar, porque assim, eu só mudo se tiver ganho, tá? É isso mesmo. Quem está na posição superior só quer mudar se tiver ganho de novo. É verdade. Agora fiquei pensando assim, eu construí minha carreira profissional no consultório, atendendo pessoas com queixas sexuais. De verdade, a maior parte dos pacientes que eu já atendi na minha vida foram homens. E eu aprendi muito com eles, porque eu percebi que eles viviam um sofrimento para tentarem continuar a ser iguais ao que sempre foram. E tem um problema nisso. Eles queriam ajuda para melhorar sexualmente. E eu olhava para eles, e assim, ao longo do tempo, cada vez mais eu fui percebendo que eu tinha que auxiliar, ajudar o meu paciente homem a compreender uma mulher e tentar conjugar. E não se sobrepor. Sim. Enfim, eu quase diria assim, né? E já disse isso uma vez, assim, não para um paciente, mas assim, pelo menos em discussões técnicas. Caramba, de repente eu me vejo ajudando homens a serem mais femininos no sentido de capacidade de lidar com emoções. Sim, com certeza. Então, uma mulher quer entender um homem, então, primeiro nós temos que entender que esse sujeito não foi nem educado para nomear o que sente. Então ele não sabe nomear as emoções que vive, ele sabe algumas emoções. Ficar com raiva ele sabe. Nuances do que se chame de carinho, afeto, amor, esquece. A maior parte dos homens vai dizer que ama quando está apaixonado. Mas paixão é uma coisa muito diferente de amar. De amor. Pois é. E paixão é um treco assim cheio de emoções explosivas. Eu vou lhe contar uma coisa. E uma boa parte dos homens nem vai perceber que o desempenho sexual dele durante a paixão é um desempenho sexual ruim. Por quê? Ele está cheio de emoções, ele ejacula mais rápido, ele está achando... Puxa vida! Alguns homens perdem a ereção porque entram em ansiedade, inclusive, porque, caramba, hoje eu tenho que fazer hoje, porque pode ser a última vez que eu vou encontrar essa pessoa. Exato. Quer dizer, então nós homens fomos treinados a aprender uma questão de
de paixão como se fosse a coisa mais importante. Peraí. Mas e que tal uma condição de emoções, de afetos, que são mais perenes, que podem durar muito mais tempo? Ah, mas aí eu tenho que, caramba, isso parece que eu vou plantar uma semente, tenho que esperar a semente se transformar numa planta, a planta vai crescer, vai se transformar numa árvore para dar frutos, e assim, aí a árvore pode durar, sei lá, 100 anos. Então, isto é amor. Exato, E a amor paixão? construído, né? E a paixão? Pô, eu chego numa selva, vejo uma árvore assim, tem uns frutos lá em cima, eu corto a árvore aqui na base para eu poder pegar o fruto, porque eu não consigo subir na árvore. Ah, tá. Aconteceu, mas também pode ser destruído de uma maneira muito rápida. Exatamente. Então, nós homens fomos ensinados a valorizar emoções fortes. E por isso nós somos os senhores da guerra. Uhum. Agora, Oswaldo, eu sempre falo assim, ó, nas minhas palestras, enfim, né? Como educadora, né, Oswaldo? Que eu digo assim, que Claro. nós mulheres temos um papel fundamental nesta mudança de comportamento. Porque Tá. eu digo assim, ó, quem educa, Oswaldo, as mulheres, os homens? Geralmente. Isso. Exato. Por isso que eu São as falava. mulheres. Eu sei que minha mãe me ensinou um monte de coisas. Ensinou coisas boas. E também algumas ruins. Claro, naturalmente, naturalmente, entendeu? Então, assim, ó, eu acredito que muitas mulheres, ainda hoje, tu vê que já se passaram tantos anos que a gente foi lá e se libertou, e é anticoncepcional, né, Oswaldo, aquilo tudo, e ainda tem mulheres que reforçam esse tipo de comportamento, de que o homem não pode chorar, de que o homem tem que ser o comedor, de que o homem não sei o quê. Não, 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 meu filho é o seguinte, o quarto do meu filho é sagrado. Ninguém entra, a chave está com ele. Agora, o quarto da minha filha, a chave está comigo. Né? Incrível isso ainda. E mulheres. E nós vivemos numa cultura que valoriza muito essa distinção de uma divisão simples entre homens e mulheres. E eu vejo as pessoas sofrerem para manter essa distinção. Um pavor enorme de... Veja, na minha carreira profissional, eu atendi muitas pessoas que ou transitaram de um sexo para o outro, ou tiveram que aprender a viver no meio termo. Meio termo em algum momento, não é no meio, em algum momento do contínuo entre ser homem e ser mulher. E aí com essas pessoas eu aprendi algumas coisas. O quanto é difícil nós também lidarmos com as pessoas que querem fazer a gente continuar sendo o que éramos antes. Pois então. Porque as pessoas não deixam a gente mudar. E aí pensei assim, tem aquele meu paciente homem com problema sexual, o problema sexual dele é porque ele vai para a situação sexual e ele fica com raiva da mulher se a mulher faz alguma coisa diferente do que ele acredita que ela deveria fazer. Como é que eu ensino para ele que ele tem que mudar a reação emocional dele? Mas mudar a reação emocional também significa, puxa, mudar uma série de coisas. Mudar a visão de mundo dele. Ou seja, olha, ele tem que começar a encarar uma mulher que também é capaz de decidir junto dele. Sim. Sabe, Neuza, uma vez, uma amiga psicóloga veio conversar comigo e pediu, podemos conversar tal? Você sabe, estou namorando teu amigo? Sim, e olha, me ajuda com ele, vai. Porque assim, a gente vai fazer sexo, eu não posso falar. Eu não posso falar uma palavra. Eu não posso respirar forte. Ele sai de cima e tipo, assim não dá. Gente... Mas ele é aquele que socialmente faz um discurso de que não, as mulheres, né, têm que ser livres, têm que ser autônomas, elas têm que isso e aquilo. Ou seja, nós homens já aprendemos a fazer um discurso. Exato. Só que fazer esse discurso não diz respeito àquilo que nós conseguimos viver. Ou seja, não acredite no que uma pessoa fala, acredite no que você vê ela fazendo. Exato. Nas ações, né? Claro, nas ações. E nessas ações, como é que são essas mulheres? Essa amiga, por exemplo, simplesmente estava querendo viver uma sexualidade que de alguma maneira ela já conhecia, onde ela pudesse expressar verbalmente alguma coisa dentro da atividade sexual dentro do quarto. E ele
ele não conseguia lidar com isso. Mas então ele teria que mudar. Vamos dizer assim, quando eu vejo um casal na minha frente, eu sei que o casal precisa construir uma nova verdade. Então, o casal interessa antes de mais nada. Mas eu entendo que esse homem precisa, então, ele precisa ter uma nova visão de mundo. Isso implica que ele também tem que ter uma visão dele também diferente, porque senão ele não compreende o mundo de maneira diferente. Com certeza. Então, compreender esse homem é saber que ele ainda não sabe ser diferente. Só que compreender não significa aceitar. Ou, na verdade, o primeiro momento significa aceitar que essa pessoa é assim. Agora, eu vou mudar essa pessoa? Não, eu não vou mudar essa pessoa, mas eu posso assertivamente produzir uma interação que faça com que essa pessoa seja exigida em algumas coisas. Se ela quer continuar nesse relacionamento, ela também muda. Mas veja, eu não posso achar que ela vai mudar porque eu estou obrigando. Não, não. Nós podemos, os dois, ambos caminhando, construir uma terceira coisa, uma outra forma de fazer as coisas. Que me satisfaça, mas satisfaça. Né? Eles vão se adequando. Isso. E isso é o animal, o ser, o indivíduo que consegue sobreviver. Só que nós homens achamos que o que consegue sobreviver é o que bate. É o macho alfa. Sabe, Neuza? Isso me vem à cabeça sempre, né? Eu fico imaginando uma matilha de cães no meio do mato. Eles estão dormindo. Os cães, quando estão em matilha, eles dormem normalmente assim, juntos, né? Encostados, porque afinal de contas, quando um acorda todo mundo, se tiver perigo, sai todo mundo correndo, não é assim? Pois é, o macho alfa tem o dever de acordar caso aconteça alguma coisa. Então, se vier um felino grande, uma onça pintada no meio da selva, para ver se come um dos cachorrinhos, é o macho alfa que vai acordar. É o macho alfa que vai mostrar os dentes e vai ficar enfrentando a fera enquanto todo mundo corre. Desculpa, quem que morreu? Não foi. Adivinha. São os adaptados, que na verdade são os filhotes e as fêmeas, porque, caramba, a espécie tem que continuar. Pois é. São eles que têm que se adaptar. Então, também quero contar uma coisa. Não, nós homens, somos seres que assim não fomos feitos para nos adaptarmos facilmente. Eu digo isso porque, afinal de contas, então, quando num sistema cultural, numa sociedade, um ser, então, que se denomina homem, ele acredita que ele tem que enfrentar a onça pintada no meio da selva, eu vou dizer assim, tem idiota maior que esse? Então, alguns homens são mais idiotas do que isso, mas em todo caso eu fico imaginando, eu tenho que primeiro aprender a me defender para defender também o meu grupo. É eu lógico. Tenho que me adaptar, porque se eu conseguir me adaptar, eu me adapto ao meu grupo. É lógico, claro. Então, assim, se o meu paciente homem, ele pode se adaptar, mais facilmente ele vai conseguir fazer coisas na vida dele. Mas isso implica aprender emoções. Exatamente. E nós homens muitas vezes não aprendemos isso. Não estou colocando culpa nas mulheres que ensinam os homens, embora, torna a dizer assim, eu sei que assim... Culpa, pelo amor de Deus. Não. É importante. Isso. Eu aprendi as emoções... É importante. Isso. Mas eu aprendi as emoções, ou como me emocionar, com a minha mãe e com meu pai. Sei que aprendi um misto deles, e às vezes eu me pego me expressando de uma forma, tipo, nossa, isso parece meu pai. Mas isso está correto nisso? Me ajuda nessa situação? Não. Então arranja outro jeito. Como minha mãe faria? Tenho que dialogar comigo e tipo, puxa, mas aí tem uma emoção, eu vou sentir. Caramba, tenho que me emocionar. Mas eu tenho que, eu estou dando ordem. Como é que eu me sinto me emocionando diferente do que eu percebia que meu pai fazia? Poxa, mas isso pode me ajudar a várias coisas. Sim. Caramba, se eu aprendi a chorar porque o momento exigia eu chorar, ok. Isso é ruim? Não. Claro que assim, eu também não estou falando para nós ficarmos chorando o dia inteiro, certo? Sim. Também não estou falando para nós exagerarmos em outras emoções. Mas acho que estou me tentando fazer entender que algumas emoções negativas extremas não funcionam, não são boas e são péssimas para os relacionamentos.
sentir muita raiva, ódio, ansiedade, até depressão. Qualquer essas coisas negativas ficam muito difíceis para as pessoas viverem de maneira útil. E para um homem viver num relacionamento, ele tem que aprender outras formas, emoções positivas. Exatamente. Eu estou vendo aqui, Oswaldo, tem uma pessoa aqui perguntando, eu acho que é um tipo sex shop. O que você acha que nos difere dos animais não racionais? Ó, nós diferenciamos dos outros animais não racionais por termos sentimentos e emoções, obviamente. É porque eu digo assim, sexo por sexo, coito por coito, qualquer animal faz para se reproduzir. Na verdade, assim, os organismos não humanos, mas de outros animais, e acho que então nós estamos nos referindo basicamente a mamíferos, eles também têm emoções. Eles também têm reações emocionais iguais aos seres humanos. Aos animais de estimação, nós ensinamos e modelamos as emoções dos animais para serem parecidas com as emoções humanas. Tanto que, assim, a gente conversa com um cachorrinho nosso e a gente... Nossa, ele compreende a gente. Claro, nós ensinamos, igual nós ensinamos outros humanos. Mas eu aprendi outra coisa também. Parece que nós ensinamos cachorros a serem de um jeito, com algumas emoções, e nós ensinamos gatos a serem de outro. Vou lhe contar uma coisa. Nós nunca tivemos gatos, mas assim, há 2 anos, uma amiga nossa, que cria gatos, nos deu um persinha. Que assim, tinha carinha muito achatadinha, sei lá. Eu olhei e pensei, caramba, nunca tive gato, e na verdade, na minha infância, gato era um bicho ruim, porque matava os coelhinhos que eu criava. Matava os filhotinhos de 1 mês. Nossa! Bom, comecei a cuidar desse bichinho, mas eu o tratei da mesma maneira que tratavam meus cachorrinhos aqui dentro de casa. Caramba, eu chamo ele pelo nome, ele vem abanando o rabo igual meus cachorros fazem. Ele me olha de frente igual meus cachorros olham. Assim, Então também é uma questão de educarmos. As emoções, elas são moldáveis. Nós podemos educar um ser humano para expressar emoções. E nós podemos modificar as nossas formas de reações, então as nossas emoções, para uma adaptação melhor. Na verdade, a gente da psicologia aprendeu com estudos e pesquisas e experimentos desde a década de 50 a fazer isso. Alguns expoentes da psicologia fizeram isso com filhos só para provar que isso era possível. Enfim, então, o que nos separa dos outros animais não humanos é que eles têm uma outra regra de conduta, uma outra forma de expressar suas emoções. Se alguém me disser assim, mas um cachorro não pensa, eu falo assim, não sei, ele nunca me falou, mas se um cachorro me falar alguma vez, eu vou sair correndo apavorado, porque assim, como assim cachorro falar comigo? Então assim, eu não sei, mas eu sei que nós humanos ajudamos os outros animais a se relacionar conosco, se comunicar de uma forma humana. Então, nós humanos moldamos os outros humanos. E eu vou dizer assim, isso pode ser muito importante, porque isso significa que cada um de nós humanos tem um dever de fazer isso funcionar. E Oswaldo, me diz uma coisa, Oswaldo. Os homens, nesta questão sexual, eles têm muita dificuldade em conversar com as suas parceiras. Ou as mulheres têm mais dificuldade de conversar com seus parceiros? As mulheres têm mais facilidade de discutir a relação, como dizem os homens. Então, muitas mulheres não conseguem falar da coisa sexual de maneira muito direta. Os homens têm muito medo de falar dessa questão sexual, porque afinal de contas, se acham que tem um problema, caramba, se eu falar, eu estou admitindo que eu tenho um problema. Veja, eu sempre pesquisei coisas de sexualidade e algumas coisas eu sempre procurei pesquisar com o que acontecia e o que aconteceu com meus pacientes. Então eu tenho que olhar para eles e começar a entender. Uma vez eu peguei isso, assim, eu pensei, olha, os próximos 200 que entrarem aqui, eu vou padronizar a pergunta para ter uma resposta padronizada para eu marcar aqui. Então, a sua mulher sabe do seu problema? Claro. Segunda pergunta, você conversou com a sua esposa, com a sua parceira, sobre a sua questão sexual? Não, mas ela sabe.
Lá, lá. E assim, 80% dos homens falavam assim. Como é que ela sabe se você nunca conversou com ela? Claro que eu tenho que perguntar isso de uma maneira adequada, porque eu tenho que fazê-lo compreender que eu não estou confrontando para brigar com ele, mas que assim, veja, se você acha que a sua esposa sabe ler pensamento, por favor, deixa eu pedir ajuda para ela, para eu resolver alguns problemas do mundo aí, porque ler pensamento é maravilhoso, né? Eu não conheço ninguém que faça isso. Eu também não. Né? Uhum. Eu Então. também não. E mulheres também fazem isso, né? Elas querem que o cara Claro! Elas, não, mas Claro! esse homem já transou com 500 mil mulheres. Ah, ele Então, sabe? como é Não que ele preciso não vai fazer. saber como me tocar? Não preciso falar para ele. Assim, como você não precisa falar para ele? E veja, e às vezes algumas pressupõem coisas mais difíceis, né? Eu me lembro de um casal onde eu estava negociando com eles para eles fazerem um exercício. E assim, quando eu demonstro que eu estou seguindo para o caminho onde ela vai tocar o genital dele, ela olha para mim e falou assim, nós somos casados há 25 anos, eu nunca pus a mão nele. E não vai ser agora que eu vou colocar a mão. Gente... E o que ela esperava? Que ele estivesse pronto em ereção, chegasse, ela abrisse as pernas, ele penetrasse, sem colocar a mão. Ele não pode colocar a mão, porque ela falava assim, eu não quero que ele fique se masturbando igual um tarado na minha frente. Ele se masturba na sua frente, como assim? Claro que a descrição que ela fez foi ele tocar o pênis. Inclusive porque tem que tocar o pênis, né? Nós, assim, entre os homens nós falamos uma coisa, né? Assim, então, pênis tem cabeça, mas não tem olho, não sabe para onde está indo. Exato. Quer dizer... E assim, ela me falava de um jeito que assim, esse homem tem que fazer, é uma coisa natural, ele não tem que fazer mais nada, tipo, então, vamos começar do início. A natureza biológica é uma, a natureza humana é outra. E por isso que eu me referia aos animais que estão em contato conosco, porque eles aprenderam a se expressar de uma maneira que, de alguma maneira, a gente compreende. Mas aquele animal que eu criei, aprendeu comigo como tem que se emocionar. O do meu vizinho não olha para mim do mesmo jeito. Então, assim, nós verbalizamos, e os animais não. Ah, mas eles verbalizam. Te contar uma coisa daquelas assim, estranhas, né? Faz o quê? Deve fazer uns 20 e poucos anos, nós fomos visitar um amigo no interior, e a mãe dele convidou a gente para jantar na casa deles. Sentamos à mesa, né? Eles tinham um cachorrinho, era um Fox Paulistinha. E esse meu amigo falou assim, perguntou assim, a mãe dele serviu a comida, assim, né? Tipo, olha, diz pra minha mãe que a comida tá gostosa, porque assim, olha, ela é exigente, hein? Não, experimentei assim, mas tá gostosa. Olha, não pode mentir, porque olha, ela faz até o cachorrinho chamar ela de mãe, senão o cachorrinho não ganha comida. Mas tá brincando. A mãe dele olhou para mim assim, bateu na borda da mesa, o cachorrinho botou as patinhas na borda da mesa e grunhiu uma palavra que assim, eu jurei que ele falou mamãe. Eu jurei que ele falou mamãe. Não acredito que eu tô ouvindo. Ela bateu de novo assim, mamãe. Falei, caracas! Ou seja, tem cachorrinho que verbaliza também. Então, vamos tomar cuidado, porque assim, é bastante importante que nós compreendamos como é que os relacionamentos humanos nos moldam. E com isso, nós temos a possibilidade, quem sabe, no futuro, de termos o ser humano, homens e mulheres, e todas as possibilidades de identidade de gênero que queiram existir, de nos compreendermos, nos respeitarmos e conseguirmos, assim... Deixa eu perguntar para você o que você pensa, porque senão eu vou entrar em sofrimento se eu perceber que você está fazendo uma coisa que não era o que eu queria. Então, de novo, eu tenho que compreender que nós temos uma série de possibilidades de relacionamentos que nós humanos precisamos experimentar, testar para descobrir que talvez eu possa ser assim, talvez eu possa ser assado. Sim. Só que tenho que dizer de novo, nós, homens, nós que temos uma ideia masculina, nós que dizemos assim, nós somos homens, então, a gente tem uma dificuldade de mudar.
E identidade masculina é uma das coisas que eu estudo há algumas décadas. Foi minha dissertação de mestrado em psicologia social. E cada vez que eu penso nisso, imagino, caramba, nós fazemos tantos esforços para sermos o que nós achamos que temos que ser, que nós perdemos a energia e não fazemos um esforço para sermos, para nos adaptarmos a uma coisa que nos dará garantidamente uma satisfação. Mas eu ainda acho que nós estamos no caminho da mudança. Deixa eu contar uma coisa que eu estudei sobre um texto. Tem uma psicóloga americana que na década de 70 resolveu, numa universidade lá, fazer um estudo sobre, sei lá, aquilo que as pessoas percebiam que era ser homem, ser mulher, mas ela estava interessada em estudar o aspecto chamável de psicológico, das expressões emocionais. É interessante que ela bolou um esquema de pesquisa, perguntando coisas, e ela descobriu que, sim, os estudantes universitários, eles se descreviam, além dos extremos, eles se descreviam num contínuo que diminuía para o centro entre os extremos. Mas então existia um grupo de estudantes universitários que eles tinham uma androgenia psicológica. O que ela queria dizer com isso? Androgenia psicológica. O que ela queria dizer? Ela queria dizer que existiam adolescentes, jovens adultos, homens e mulheres, que tinham a capacidade de se emocionar tanto como homens, tanto quanto mulheres. Ou seja, eles tinham expressões emocionais semelhantes dos dois sexos. E ela, olhando aquilo, ela começou a buscar outras informações que podiam ser obtidas na pesquisa. Ela percebeu, pelos resultados da pesquisa, que as pessoas que tinham mais habilidades sociais, que se davam melhores socialmente ali na universidade, inclusive, eram essas pessoas que tinham essa capacidade de se emocionarem de acordo com os dois sexos. E ela, em algum texto, ela escreveu alguma coisa, o texto é de 75, ela escreveu alguma coisa do tipo assim, talvez esse seja o futuro da humanidade. E eu tenho que te contar que eu passei, desde então, tentando olhar aí fora para ver se isso já estava acontecendo. Infelizmente não é tão simples assim. Mas, caramba, sempre existiram homens e mulheres que tiveram e têm a capacidade de se perceber emocionalmente e de viver as emoções, independente de serem homens ou mulheres. E isso faz com que a gente tenha uma facilidade de viver o mundo. Por quê? Porque a gente vai ter o contato com uma pessoa, homem ou mulher, e nós sabemos como lidar com essas emoções e nos refletir nas emoções. Não é mentir, porque não precisamos falar. Nós conseguimos ser empáticos, nós conseguimos nos colocar nos sapatos do outro, né? Na posição do outro, no papel do outro, tipo, puxa, eu consegui compreender o que essa pessoa sente. Exatamente. Bom, eu sei que também a gente que trabalha com psicologia, nós aprendemos isso. Se não aprendemos isso, a gente não consegue ficar no consultório. Eu sei que também isso faz com que a gente, às vezes, termine um dia de trabalho assim, porque cansa se colocar na posição do outro para poder entender, para poder saber qual é o próximo passo que essa pessoa vai dar. Mas, caramba, talvez seja o futuro da humanidade. Eu sou bastante otimista nisso. Eu também. E muito otimista. E em especial nas questões sexuais, porque as questões sexuais permitem as expressões emocionais que em outras situações de vida, na maior parte das pessoas nunca vai expressar, não precisa. E assim, Oswaldo, eles têm muita dificuldade, mas bem nessa questão sexual mesmo, de se permitir ter um prazer intenso. Mas claro, o prazer é como se fosse algo mais feminino. Aliás, assim, me dá a impressão às vezes, né, que os homens são rápidos, têm uma ejaculação mais rápida. Claro que isso tem um componente biológico, mas isso não interessa. Nós humanos temos uma série de componentes biológicos e a gente passa por cima deles. Eu uso óculos, caramba. O bicho, o Homo sapiens no meio da selva há 100 mil anos não usaria óculos, porque não existiam óculos. Ok. Sim. Então eu tenho que pensar que nós humanos inventamos coisas. Pois é.
E por que que nós queremos ser rápidos, nós homens queremos ser rápidos sexualmente? Talvez porque, continuando a sentir as emoções e as sensações prazerosas e as variações de emoções que nós temos durante um contato sexual prolongado, talvez assim o homem olhe ali no espelho e diz assim, ei, isso aí é virar mulherzinha, para com isso, hein? Tá bom? Ou seja, nós nos impedimos de sentir algumas coisas. E veja, eu estou sempre questionando meus pacientes homens como é que eles sentem, quais são as emoções. Durante o ato sexual, não com o orgasmo. O orgasmo está definido, vai acontecer de alguma forma. São poucos os homens que não têm orgasmos. Pouquíssimos. Eu sempre me lembro que eu vi 5 milhares de homens que eu já ouvi em termos de intimidade. Bom, enfim, pensava, mas se eu me der o direito de sentir os prazeres e as sensações prazerosas, se eu me der o direito de perceber as sensações vindo pelos 5 sentidos, não só os 5 sentidos, nós temos propriocepção, nós temos uma série de outras sensações que o nosso corpo permite viver. Será que eu consigo viver tudo isso? Mas, de novo, eu tenho que compreender, eu homem, que eu não tenho que ficar associando esse leque de emoções em algo diferente ou até oposto ao ser homem. Eu tenho que compreender que a minha identidade masculina eu determino por uma série de outras circunstâncias. Não porque eu tenho uma emoção X ou Y. Porém, ainda, e essa é uma coisa que se reforçou no século XX, com essa história, você sabe que a frase macho latino é uma invenção do século XX, e é uma invenção saída dos Pancho Villas. De verdade, o Pancho Villa foi um dos elementos que produziu essa frase lá na década de 20 e 30. Pancho Villa, da primeira década do século XX, mas ele se mostrava aquele sujeito que, assim, com as bandas cheio de cartucho de bala, uma arma na mão, 2 revólveres na cintura, um chapelão, aquele bigodão assim, aquela cara de bravo, né? Pois é, como se nós homens só pudéssemos viver o quê? Viver emoções de soldado, de guerreiro, de briga. Então, caramba, será que é isso que eu tenho que viver? Essa é a regra humana? Não, essa é uma regra cultural. Eu, indivíduo, posso sair da regra cultural e desenvolver uma forma de ser que permite que eu tenha uma sexualidade saudável, que tenha uma expressão emocional saudável, mas eu tenho que ter uma expressão assertiva para que eu possa negociar com minha parceria sexual e viver uma vida boa. Porque algumas pessoas poderiam dizer que, mas os homossexuais têm mais... Não. Os homossexuais muitas vezes mimetizam de maneira absurda esse macho latino, que não pode se emocionar, que tem que chegar lá, transar e pronto, acabou. Tem que ter desempenho e não, olha, não vai com essas coisinhas aí não, hein? Como assim? E eles entram com ansiedades e medos do mesmo jeito que os outros homens. E aí também não tem desempenho sexual, não tem ereção, não consegue fazer do mesmo jeito que os outros homens. Então, me parece que nós temos... Como as pessoas não conhecem isso. Isso. As pessoas não têm ideia. As pessoas, eu já cansei de ouvir que não, homossexual não tem problema não. Imagina, tem, do mesmo jeito. O homem vai ter problema? É que nem mulher com mulher vai ter problema? Como assim? Vai ter também, do mesmo jeito. Porque as nossas identidades são construídas, primeiro, assim, com relação ao gênero, mas cada indivíduo teve um caminho que moldou essa identidade para reagir de uma forma emocional de acordo com a nossa vida pessoal. Então, tem uma questão de gênero envolvida? Tem, mas não é só gênero. Tem a minha vida pessoal que disse que eu tinha que me expressar desta maneira, que eu tinha que reagir desta maneira e eu teria que sofrer dessa maneira. Por isso que, assim, a maior parte dos homens não tem essa história de, eu vou dar permissão. Que permissão? Que porra? Vai dizer assim, comigo não tem isso.
Acabou com isso, hein? Como acabou com isso? Pera um pouquinho. É negociado, é ser humano. Não é que assim, tem um macho alfa que vai fazer os outros... De novo, o macho alfa tem uma função. Vai lá brigar com o inimigo do grupo, que a gente vai ficar aqui cuidando do grupo. Bem certinho. Então... Bem certinho, é bem... É que uma boa parte destes homens se coloca, torna a dizer, se coloca um direito nessa masculina de se sobrepor aos outros. Essas pessoas não conseguem lidar com a empatia, não conseguem se colocar na posição do outro, tentar entender o que o outro está sentindo. Não conseguem fazer isso. Além do que, torna a dizer, fazer isso custa. Custa emocionalmente, desgasta emocionalmente. Uma boa parte de profissionais de saúde termina dias de trabalho assim, exauridos. Sei que nesses poucos meses de pandemia, em tudo quanto é cidade grande, os profissionais de saúde têm entrado em sofrimento grave, sofrimento emocional. E eu sei que isso vai fazer com que mais facilmente eles possam pegar esses bichinhos que estão no ar. Parece que aqui no Brasil, os profissionais de saúde têm morrido em maior percentagem que em outros países. Quer dizer, os nossos profissionais de saúde estão sofrendo muito, porque você tem que se colocar na posição do outro. Ah, mas o paciente está anestesiado, nem está ouvindo. Não interessa. Eu estou lá entubando o paciente, eu tenho que sofrer, porque se eu não sofrer, eu trato ele como carne. Se eu tratar como carne, o paciente morre. Exato. Exatamente isso. Só que esse sofrimento... Então, estou dando um exemplo que assim... Então, mas aí dá para a gente compreender... Pois é, nós homens aprendemos a fazer isso com as mulheres, ou seja, nós temos que aprender a sermos empáticos. Mas se nós formos empáticos, a gente não... Se uma mulher chegar e começar a questionar, confrontar a gente numa situação até pública, eu não posso olhar para ela e dizer assim, que isso, sai daqui, vai embora. Peraí, desculpa, deixa eu tentar te compreender. Podemos conversar depois em outro momento? Nós estamos ocupados com alguma coisa aqui, mas eu me comprometo, olha, daqui 10 minutos, 15 minutos, vamos lá, a gente conversa sobre isso. Um homem que seja capaz de se adaptar assim, aí talvez inclusive ele esteja superior sim, porque superior assim significa ele consegue fazer uma coisa que os outros não conseguem fazer. Mas mandar ela calar a boca em público, mandar, sai daqui, olha, não quero saber de você, assim, tipo, era um pouquinho. Eu sei que os homens têm muita dificuldade de fazer isso. E talvez alguns homens ainda, para não se sentirem assim, eles vão agredir, porque eles vão tratar essa outra pessoa, então, a mulher, ou de qualquer forma, a parceria afetiva e sexual, como se fosse o inimigo na hora da briga. Não é que ele não se dá permissão de ser diferente. Ele se obriga a continuar sendo igual. E vou lembrar, isso é associado a expressões de emoção, ou seja, quando ele se emociona demais, aí ele perde aquilo que seria uma racionalidade que permitiria ele parar para pensar. Ah, acabei de dar o truque. Parar para pensar. Mas quando que um homem vai se permitir assim? Estamos numa discussão. Conta até 10. Para pensar. Peraí, o que eu quero mesmo? Não, eu quero fazer sexo. Então por que eu estou brigando? Não, eu quero ter uma vida feliz. Então por que eu estou brigando? Porque a sequência seria, deixa eu ver o que nós podemos fazer. Como é que eu mantenho este relacionamento? Como é que eu continuo o relacionamento? Como é que eu faço esse relacionamento dar certo hoje, amanhã, depois? E isso, muitas vezes, é impossível. Não, se eu estou naquele grau de emoção forte, porque eu acho que o homem tem que ser bravo mesmo, não, eu não vou conseguir ouvir outra pessoa, eu não vou conseguir planejar, eu não vou conseguir fazer uma coisa que faça o meu dia seguinte ser feliz. Mas torna a dizer, nós podemos mudar. Só que assim, vocês já sabem que eu tenho cachorrinhos em casa. Eu sei que assim, se eu brigar com o meu cachorrinho, então hoje de manhã eu ia entrar para um atendimento, minha cachorrinha menor, uma pincher, eu a vi subindo no sofá e levantando a perninha assim. Eu já dei um grito com ela.
Ela ficou assim, e Pinterest ficam falando assim, né? Eu saí Sim. correndo atrás dela, ficando bravo com ela. Bom, fui lá limpar o sofá. Bom, eu vou entrar ali para a sala para atender. Ela vem atrás assim, tipo... Gente, cachorro funciona assim. Ser humano não pode funcionar assim. Ser humano, se a gente bate no ser humano não pode funcionar igual um cachorro que vai atrás do macho alfa. Uhum. O ser humano tem que falar assim, vamos conversar, porque não podia mijar aqui? Isso, não podia. Vamos negociar, vamos ver como é que faz. Uhum. Mas eu Uhum. sei que, assim, cachorros são complicados, né? Cachorros que acham que tem que defender a gente, ficam marcando a casa. Essa minha pintirzinha acha que me defende. Se a porta estiver aberta, ela vai até a garagem, estiver passando alguém no portão lá na rua, ela vai lá latir, briga e faz escarcéu. Tipo, então, não faz isso não. Não precisa, né? Mas para ser humano nós podemos dizer isso. Tem coisas que ser humano, o adulto, homem e mulher, precisam conversar, mas é conversando que a gente se entende. É mais do que isso. A conversa, o conversar é uma das coisas humanas mais importantes. Conversar alivia tensões, conversar permite planejamento de ações. Planejamento de ações só é bom se funcionar, se for colocado em prática. De boas intenções, O é. inferno está. Então não adianta dizer que, né, X e Y. Não, eu bati em você, mas nunca mais vou bater. É. Olha, não confia não. Meu Se bater Deus. uma vez, vai bater uma segunda vez. Vai, Se te vai. xingou uma vez, vai te xingar uma segunda vez. Vamos parar, vamos negociar, vamos fazer com que o mundo mude. E veja, ele te disse que está feliz e está com você, mostre para ele que você gostou de ouvir isso. Que se você também não disser que você gostou de ouvir que ele está feliz com você, ele não vai falar mais. Ele Exato. falou, caramba! Não, mas ele não fez nada mais que obrigação. Exato, Acho você está que isso é colaborando para que pior. ele... Isso é pior. Então é o que você falou logo antes. Não, ele sabe disso. Não pense Não, nisso. não adianta. Eu pergunto para meus casais na minha frente, mas vocês dizem que vocês gostam do outro. Eu gosto. Mas você disse para ela que você gosta? Ela sabe. Não, não, não. Vamos fazer uma coisa? Fazer um exercício em consulta. Você pode pegar na mão dela, por favor? Você pode pegar na mão dela? Pode. Você está sentindo a mão dela? Tô. Tá quente ou tá fria? Eu primeiro faço ele prestar atenção no que ele está fazendo. Tá. Aham. Agora, olha para ela. Você viu? Ela olhou de volta para você. Fala o que você disse que... Fala para ela que você gosta dela. Olha, nem chegamos no amor, hein? Aí ele fala. E de repente ele percebe que ele fala com emoção. E ela normalmente... Pois é. Aí eu olho para ela e falo assim, você gostou dele ter falado assim? Eu gostei. Não, não fala para mim, fala para ele, porque assim, você não tem que falar para mim agora, fala para ele. Uhum. Eu gostei que você falou assim. Caramba. Quer dizer, às vezes é necessário treinar numa circunstância. Exatamente. Caramba. E como é que eles vão fazer isso o resto da vida? Porque a partir daí, eles têm que contar uma série de outras coisas. Aqui nós temos mudança. Uhum. E o dia que ele chegar em casa, que ele está da vida com o mundo, que ele Aham. está tentando expressar uma emoção negativa, ok, chama ela. Agora conta o que aconteceu com você para você ficar... Desse jeito. Isso, Claro. conte. Contou? Puxa, ela conseguiu te ouvir? Claro. Agradece ela por ter ouvido, porque assim, é só ela que conseguiu ouvir você ficar da vida com o mundo, né? Então, Uhum. caramba, vocês podem expressar suas emoções negativas porque vocês podem dividir. Dividir uma emoção negativa, a gente diminui pela metade o peso. Com Caramba, certeza. pronto, nós estamos aprendendo a lidar com a coisa. Exatamente. Caramba! E Então, Oswaldo, me diz uma coisa. diga. Me diz uma coisa. Dentro desses pacientes todos, vou te falar assim uma situação que já aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu adoraria ter colocado, sabe, um vibrador na minha relação. Sabe por quê? Porque ele tem muita dificuldade de fazer sexo oral. Ele é muito gordinho, ele está muito velhinho, ele não consegue. Eu adoraria, mas eu tenho vergonha de falar para ele. Tá bem.
Olha só, Vergonha. vergonha. Aí quando tu vai botar os dois juntos, ele fala assim, ó, puxa, o que eu mais queria, eu tinha vergonha de dizer isso para ti, que eu Isso, estava sendo incompetente, que eu não conseguia ficar naquela posição para te dar prazer no sexo oral. vergonha. Vergonha. Isso. Aí quando tu vai botar os dois juntos, ele fala assim, Desculpa. Eu fiz um negócio que eu não devia. no problem. Veja, vergonha também é uma forma importante de compreendermos que diz respeito a uma dificuldade de expressão emocional, que diz respeito a uma dificuldade de expressão assertiva. Como é que nós ensinamos alguém a ter expressões assertivas? Isso vai exigir um treino enorme. Então, assim, será que nós temos condições de produzir isso? Isso vai demorar um pouco. Por isso que eu falava assim, no consultório nós podemos fazer esses treinos. Esses treinos vão fazer uma coisa muito especial. Nós vamos poder começar a mudar. Aprender a fazer uma expressão de algumas coisas que nós sentimos que são importantes, que são necessárias. E veja, como é que a gente expressa outra coisa que não seja vergonha quando vem esse pensamento de eu pegar um vibrador. Gente, não é um vibrador, tá? É uma loção hidratante para mão. No problem. No problem. Mas assim, não há problema algum. Como é que nós substituímos a emoção sobre um vibrador e ter outra emoção? Nós temos que treinar nova coisa. E isso vem estar com a outra pessoa. Como é que vai fazer isso? Vai precisar acontecer algo muito especial. O dia que nós aprendermos a ter outra emoção positiva associada a essa ideia, a esse pensamento, nós vamos fazer uma coisa excelente. Nós vamos poder falar que talvez assim a gente pudesse usar um vibrador. Mas é só em relação a isso? Não, tem uma série de coisas que acontecem e que normalmente as pessoas não falam no sexo porque tem vergonha. Nunca falaram na vida. Puxa, será que eu devia treinar no espelho? Talvez seja alguma coisa assim, mas não é só isso. Não é um treinar no espelho, é um treinar assertivo. Significa assim, o que eu vou falar representa algo importante para mim e vem com emoções importantes para mim. Então eu tenho que falar porque isso é uma coisa assim que eu preciso fazer, eu preciso disso para ser eu. Quer dizer, eu não posso dizer que eu vou ser envergonhado, que eu vou ter vergonha para essa coisa, porque ter vergonha para essa coisa é perder. Não, eu tenho que ter outra coisa. Ok. Eu posso dizer para uma pessoa, não, você vai lá e fala. Cuidado, a outra pessoa tem que estar também preparada para ouvir assertivamente o que você quer. Se você nunca foi assertiva na situação sexual, o dia que você usar uma frase, mesmo sendo assertiva, você vai pegar outra pessoa de calças curtas e assim, tipo... Talvez essa outra pessoa tenha uma emoção negativa aí e vamos produzir um momento mais adequado para conversar sobre essa questão? Sentar num outro momento e dizer assim, olha, vamos conversar, temos uma coisa assim, eu tenho uma coisa que é bastante importante para a gente conversar. Essa coisa diz respeito a podermos falar de coisas importantes para a nossa vida. E eu considero tão importante que eu propus que a gente sentasse hoje para conversar. Nossa, isso é discutir a relação? Bom, de fato mas eu acho que assim, nós homens vamos gostar dessa conversa porque vai levar a coisas que talvez a gente tenha fantasias desde que a gente viu a outra pessoa pela primeira vez, mas nunca falou, porque vai que eu falo, ela não gosta. E nós homens temos medo disso. Nós também temos que mudar a nossa forma de reagir. Então, esse conversar dá tempo de nós sentirmos coisas diferentes e a gente começar a ter outra mediação, né? Ter outra forma de expressão. Veja, isso é extremamente funcional e, caramba, dá certo quando nós enfrentamos isso.
Uma coisa de importante, algumas mulheres dizem isso, mas eu tenho uma outra preocupação, porque já me aconteceu de casais estarem na minha frente, e uma vez esse casal veio na minha frente, assim, desesperados, e ela mais ainda, porque ela olhou para mim e falou assim, então, nós começamos a nos separar, até ele saiu de casa, e aí, um par de semanas depois, conversamos ao telefone, e ele propôs assim, vamos viajar para a gente conversar melhor sobre a gente? Ah, que legal, né? Olha, vamos lá para Fortaleza. Então tá bom, nós nos encontramos no aeroporto, cada um com a sua mala. Oi, tudo bem? Pois é. Bom, chegaram em Fortaleza, hotel 5 estrelas, um hotel legal. Ah, que legal, se passaram pela praia, né, ali, Praia do Futuro, é isso? Isso. Onde tem a sereia lá, a Iracema, a sereia não, a Índia. Foram pro hotel, entraram pro quarto do hotel, ai, que legal, quarto legal. Ele olhou para ela assim, eu tenho uma coisa para te falar. Nossa, que legal. E abriu a mala dele e tirou um vibrador. Ela olhou assim, você quer que eu use isso? Não, não, eu quero que você use em mim. Ela deu um grito, catou a mala dela, saiu correndo pela porta, saiu para a rua, pegou um táxi e voltou para o aeroporto e voltou para São Paulo. Ou seja, algumas coisas assustam. Se não forem conversadas antes, a outra pessoa pode ter um monte de coisas. Vibrador, isso é o de menos. E quando botar o dedo? Isso. E nem é vibrador. Que é um... Não, sabe o que acontece? Eu acho que a orientação sexual dele é outra. Falei, gente, é um prazer como qualquer outro. As prostitutas, assim, ó, racham de ganhar dinheiro porque com isso, aceitam porque fazer o cara uma coisa. não consegue fazer com a mulher, o cara paga uma prostituta para ter aquele prazer. E eu fiz um trabalho, Oswaldo, perguntando para elas, fiz um trabalho aí em São Paulo até, inclusive. Para que elas perguntassem para os clientes, quando elas fizessem essa prática, se eles gostariam que a esposa fizesse. 80% disse sim, Oswaldo. Então, mas a primeira coisa que passa na cabeça desses homens é que ela vai considerá-lo um homossexual. Exato. E para muitas mulheres vai acontecer isso mesmo. Com certeza. Então, assim, tem alguma coisa importante o casal precisa conversar e discutir. Será que funciona? Será que eles vão poder fazer uma coisa diferente? Gente, eles vão fazer diferente. Eles podem fazer. Mas isso não quer dizer. Primeiro, pergunte. Agora, e se ele respondesse que ele tem mesmo desejos de ter relacionamento? Isso não significa que ele deixe de gostar dessa mulher. E as pessoas misturam muito essa questão do amor, né? Né? Misturam demais. Então, essa é uma coisa importante para nós pensarmos como os casais se formam, como eles querem continuar juntos, e se o relacionamento do casal está baseado em algo que é um desenvolvimento para o futuro, como é que eles vão juntar várias coisas a dois? Exatamente. Ponto. Se vai ser de um jeito, se vai ter outra coisa. Tem muita coisa aí que esse casal precisa estudar, entender o que sentem para saber o que vão fazer. E veja, entre quatro paredes, a regra é consensual, não vai lesar o outro. É algo que não vai contra a moral de vocês. Vocês estão se obrigando a fazer? Não. Pronto, vamos fazer. Exato. Essa é uma coisa importante. Deixa eu só te falar uma coisa. Meu amor, acho que vão ter um minutinho ainda. Inacreditável. Oswaldo, ó, vamos fazer, deixa eu só tirar uma fotinho nossa, bem bonitinha, tá? Por favor. Como é que você vai tirar foto? Deixa pra mim, depois eu te mando. Ó, já vai terminar. Não, ó.
estava pensando em fazer uma selfie. Faça. E eu vou fazer assim. Ó, 16 segundos, Oswaldo. Gente, Foi um prazer, 10 segundos. Obrigado.